Econômicas do Consórcio ABC. O Consórcio ABC abrindo licitação para a elaboração de novo plano regional de mobilidade urbana. Novidades vêm acontecendo. Com a possibilidade, inclusive, eu estava falando aqui da linha 20 do metrô, podendo chegar a Santo André e a São Bernardo, que seria muito legal para o povo, para a população daquela região. Sandra, bom dia para você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, Sandra? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e todos os ouvintes aqui da Guardiã da Notícia. O prazer é nosso, Sandra. Então, essa licitação sendo aberta para a elaboração de um novo plano regional, queria que você contasse um pouquinho essa perspectiva de novidades sobre a mobilidade urbana aí da região do ABC. Bom, o plano de mobilidade ele foi feito na região do Grande ABC de forma pioneira em 2013. E agora nós temos a oportunidade de revisar o plano a partir, né, do novo PAC 2023, que nós mandamos o pleito. Os processos são meio longos, né, na questão de projetos, de programas federais, e agora a gente está com a licitação aberta para revisar. A importância de revisar o plano de mobilidade regional é porque a gente teve muitas mudanças já daquele período de 2013 para cá. Então, nós tivemos, além, né, de toda a questão da pandemia, que alterou substancialmente a circulação, né? Por exemplo, reduziu em cerca de 30% a demanda por transporte coletivo na região e em todos os lugares de forma geral, mas em especial no ABC. Além disso, por exemplo, tinha coisas naquela época que ainda nem existiam, como os transportes por aplicativos, né, como Uber, 99. Então, isso na época não tinha sido analisado, estudado, por isso a importância da revisão, né? Além disso, hoje a gente, além de aplicativos, a gente tem a questão dos motoaplicativos, que é uma outra questão importante para a análise da mobilidade. Então, é muito importante essa revisão do plano de mobilidade para atualizar o nosso diagnóstico regional sobre a questão da circulação no ABC. Bacana. E aproveitando, Sandra, vai estar no plano aí para ser elaborado exatamente a linha 20 rosa do metrô, que vai estar aqui em São Paulo, aqui na Cursino, na Ricardo Jafé, Abrão de Moraes, buscando aí chegar a São Bernardo e a Santo André, e também o BRT ABC? Sim, então, toda a previsão dos transportes de alta capacidade, no caso do metrô é alta capacidade, no caso do BRT é média capacidade, tudo isso vai ser considerado com certeza na elaboração do plano, na revisão do plano de mobilidade. Por quê? Porque um transporte de alta capacidade, ele tende a atrair a demanda de circulação. Então, por exemplo, pode ser que isso venha a ensejar mudanças de traçado de linhas de ônibus, por exemplo, porque todos, né, que utilizam hoje de um sistema de alta capacidade, que é o nosso trem, a linha 10, vão ter outras opções também de circulação. Então, essas questões do próprio planejamento das linhas municipais e até uma questão de racionalização do sistema será pensado também. Então, todas essas previsões do governo do estado para a implantação de novas linhas, né, seja de metrô, também existe a previsão, ainda sem data, da linha ABC Guarulhos, que é a 14. Então, tudo isso tem que ser considerado na revisão do plano, porque tende a mudar a forma como as pessoas vão se deslocar, principalmente as que vão para a capital. Aliás, deve ser um impacto gigantesco, porque a gente sabe que tem muitas pessoas do ABC que vêm para São Paulo, né, Sandra? E o trânsito é muito difícil ali, Anchieta, aquela região, fica ali, a pessoa tem que sair até mais cedo, tanto para quem está saindo do ABC para vir para São Paulo, como ao contrário, né? Quem está saindo aqui de São Paulo para voltar para casa. Então, o impacto positivo que vai gerar em relação à linha de metrô, né, deve ser algo que é importante ter esse estudo, porque o impacto positivo será importante, né, Sandra? Sim, com certeza. Ainda mais quando a gente considera os dados de 2013, os dados ainda de 2017, que a gente se baseia muito nas pesquisas OD Metrô, e agora o dado de 2023, a gente percebe um crescimento do transporte individual.
Então, toda vez que a gente tem uma notícia da expansão do transporte público, onde a gente sabe que a gente consegue concentrar, né, mais população, é um sistema mais limpo do ponto de vista da energia, enfim, tudo isso melhora sobremaneira a mobilidade na região, né? A gente estimula mais o uso do transporte público em detrimento do uso do transporte individual, que ele só vem crescendo aí nos últimos anos. É verdade. E, Sandra, a revisão também deve prever a área de sustentabilidade, a área de acessibilidade, mobilidade ativa, novidades que nós tivemos aí em relação a alternativas de trânsito, Sandra? Olha, além de todas as mudanças, né, de novos modais incrementados, hoje em dia a gente tem os veículos elétricos, né, os autopropelidos também têm que ser considerados. Então, as cidades estão aderindo aos patinetes, isso tem que ser avaliado também do ponto de vista da segurança. A questão do pedestre, ela é uma questão que ganha um olhar, sempre teve esse olhar, né, ao pedestre, mas agora ele recebe um olhar ainda maior, porque o pedestre ele é o elo mais frágil do sistema de mobilidade. Então, a segurança do pedestre, as condições para que ele possa trafegar, andar, né, no meio do tráfego, elas têm que ser olhadas assim. A questão das calçadas, e tem um dado muito importante que a gente sempre precisa levar em conta, né? E às vezes as pessoas elas não conhecem esse dado, que de todas as viagens, quando a gente fala viagem, é quando a pessoa sai, por exemplo, de casa, vai até a escola, ou sai, vai até o trabalho. De todas as viagens do ABC, um terço é só a pé. Então, é muita gente que anda a pé e faz todo o seu trajeto, todo o seu dia a dia a pé, não apenas como um modo complementar, né? Ou seja, a pessoa desce de um transporte coletivo e anda um trecho a pé. Não, as pessoas, um terço da população faz, utiliza-se, né, apenas da mobilidade ativa. Então, isso já estava presente no plano anterior e ele tem que ser fortalecido e mantido, sobretudo porque o índice de acidentes nos últimos anos tem crescido muito, né? Apesar de nós, de todo o mundo, né? A gente está na segunda década de ação da ONU para a segurança viária, mas a gente vê que nos últimos tempos os acidentes, os sinistros, né, que a gente chama, tem crescido cada vez mais. Então, olhar para o pedestre, olhar para formas de melhoria, né, de pontos de travessia, pontos críticos de acidentes, são muito importantes nessa nova revisão. E às vezes a gente deixa de lado, né, Sandra? Mas os pedestres também fazem parte, né? E cada vez mais, né? Porque é tanta opção de transporte que o pedestre ele tem que tomar um cuidado maior para não ser impactado no sentido de sofrer um acidente, né? Então tem que se pensar, inclusive, no pedestre, né, Sandra? Exatamente, exatamente. E esse dado de que um terço das viagens são feitas a pé é um dado bastante grande, né? Um volume muito grande que a gente tem. E às vezes as pessoas não imaginam isso. Um terço, mais ou menos, das viagens são feitas com carro e um terço, mais ou menos, são feitas com transporte coletivo. Então, é um número bastante considerável e ele tem que ser considerado sim. Legal. E Sandra, aproveitando, em 2013 o Plano Civil está para um base de captação de recursos, para novos investimentos. A expectativa também em relação a ter ser um potencial estudo também para atrair investimentos futuros para o ABC? Sim, com certeza. Então, nós já tivemos em outra situação, né, no plano anterior, quando nós elaboramos, nós selecionamos, o plano identificou 16 eixos de relevância regional, o sistema viário de importância regional, e desses 16 eixos geraram uma série de projetos executivos e obras para a região do Grande ABC. Parte dessas obras já estão em andamento, estamos com uma interferência aqui no áudio, parte dessas obras
estão sendo elaboradas e parte dos projetos também estão sendo elaborados. Na revisão do plano, será identificado o sistema regional, ele se mantém, ele permanece, mas ele será incrementado, ele será, enfim, revisto, aprofundado, e pode gerar, sim, a criação de novos projetos. Parece que tem alguém conversando, não sei se está perto de você, como você está com o Sim, microfone aberto. deu uma interferência aqui no som com um alto-falante aqui na sala ao lado e saiu na caixa de som dessa sala. Ao vivo Eu tem não isso, sei se Sandra, fica tranquilo. não sei se atrapalhou um pouco a minha resposta, mas agora está em silêncio. Se precisar, a gente repete. Não deu para compreender muito bem, mas realmente atrapalha. Você vê como a gente sofre, Sandra, quando a gente tem um retorno, e alguém fica falando com você e você está falando. Você vê que você sentiu um pouquinho o que o jornalista passa, às vezes, no ao vivo, viu, Sandra? Só para você entender. E para fechar, agradecer muito a sua atenção aqui com a gente, aqui com a Guardiã da Notícia, do Alô da Notícia. Para aquele que trabalha, vive no ABC, esse estudo, esse plano, que de verdade vai ser aí os benefícios para a população? O que a população pode pensar, poxa, esse estudo vai ser bom para mim, de que maneira, de que forma? Sandra, o que você pode passar para quem está nos assistindo, que é da região do ABC? Bom, primeiramente, toda a questão de planejamento urbano reflete positivamente na vida do cidadão do ABC. Porque o planejamento urbano, seja da mobilidade, seja da drenagem, de áreas de risco, qualquer ação de planejamento urbano, ele identifica o diagnóstico, identifica os problemas e traz metas, e traz ações. Pode ser que a gente não tenha todo o recurso para implementar naquele momento, mas a gente tem exatamente as soluções, os investimentos, o montante de investimento que é necessário, quais ações prioritárias para serem realizadas. Então, todo o planejamento da mobilidade vai trazer, por exemplo, quais são os pontos críticos a melhorar, né? Quais são todas as obras que são necessárias, ou às vezes ações que são simples, que como nós já fizemos no passado, por exemplo, de sincronização semafórica na região, onde a gente melhorou a fluidez apenas de mudar, de analisar todos os tempos dos semáforos no mesmo eixo. Então, todas essas ações oriundas de planejamento, né, de diagnósticos, elas são muito importantes, elas precisam ser valorizadas porque elas trazem essas ações, essas perspectivas de melhoria. Muito bem. Quero agradecer a Sandra Malvese, especialista em projetos e políticas públicas do consórcio ABC, falando sobre mobilidade urbana, esse novo projeto do Plano Regional. Sandra, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar sobre um assunto tão importante, mobilidade urbana, de qualquer forma, né? A pé, de carro, de trem, de metrô, de bicicleta, né? As novas alternativas de locomoção, e a gente vai ganhando experiência, ganhando conhecimento, e também as cidades vão também melhorando os seus acessos, trazendo para a população algo que é muito importante, o ir e vir com tranquilidade, né? Se possível, com tranquilidade. Sandra, muito obrigado mais uma vez, a gente está à disposição com novidades aqui para você trazer exatamente do consórcio ABC, principalmente do assunto do tema mobilidade urbana. Bom dia! Muito obrigada. Bom dia a todos também. Muito obrigado, Sandra Malvese, participando aqui com a gente no Alô da Notícia, primeira edição. Eu vou voltar aqui para o nosso giro.